Muito bem, pessoal, vamos lá hoje para a nossa aula sobre o Humaniza SUS, tá? Que é o Programa Nacional de Humanização. Pessoal, nossa aula hoje ela é mais voltada para a humanização na atenção básica, tá? Que é o que o nosso edital está pedindo, tá? O Humaniza SUS ele é muito abrangente, ele é um programa que ele é transversal, ou seja, ele abrange todas as partes do SUS, todas as políticas voltadas ao SUS, a Humaniza SUS abrange. Mas hoje a gente vai estar falando sobre ele no âmbito da nossa atenção básica, ok? Vamos lá. Primeiro ponto, a gente precisa compreender o que é humanização. Pessoal, humanização tem a ver com valor. Você valorizar os diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde. Quem são esses sujeitos que nós precisamos valorizar? Profissionais de saúde, tem mais? Usuários de saúde e gestores. Então, gestores, profissionais e usuários, pacientes que usam o sistema do SUS. Os valores que norteiam essa política são, nós vamos comentar eles durante essas aulas: autonomia, protagonismo dos sujeitos, corresponsabilidade, a gente vai entender melhor esse sentido de corresponsabilidade, vínculos solitários, como ter um vínculo com o usuário ou entre a equipe, né, para poder atender melhor a comunidade, e participação coletiva nas práticas de saúde, ok? Separei aqui uma frase bem interessante falando sobre essa Política Nacional de Humanização, que foi criada, aliás, em 2003, que ela diz o seguinte: o Humaniza SUS considera que sujeitos sociais, atores concretos engajados em práticas locais, quando mobilizados, são capazes de, coletivamente, transformar realidades, transformando-se a si mesmo, ou melhor, transformando-se a si próprios neste mesmo processo. Então, alguém, um usuário, uma pessoa de uma comunidade, ou a comunidade inteira, quando mobilizados, elas vão transformar realidades, transformar sua família, transformar o território ali onde ela mora, o que ela faz. Então isso é muito importante, pessoal. E vai transformar também a si próprio, né? A si mesmo. Isso é muito importante. Vamos lá. A saúde, como a gente viu, desde lá do SUS, ela é um direito universal. Toda pessoa, cada pessoa tem direito à saúde. E também ela tem o direito a uma equipe de atenção básica que vai cuidar dela. A gente viu lá sobre a estratégia de saúde da família. A pessoa tem direito a uma equipe que vai cuidar dela. E outro ponto que a gente viu aqui, ó, corresponsabilidade, tá? Corresponsabilidade. O que é a corresponsabilidade? A equipe de saúde da família, a equipe da atenção básica tem ali uma responsabilidade sobre o paciente, mas o paciente também tem responsabilidade sobre ele mesmo. Então, ali uma corresponsabilidade entre os dois. Os dois são responsáveis pela saúde daquele paciente, a equipe e o próprio paciente, tá bom? Então, a equipe de atenção básica precisa ter essa corresponsabilidade pelos problemas individuais e coletivos de saúde. Tá? Então, tanto dos usuários como coletivo, né, como grupo, tá bom? E intervir sobre qualquer necessidade, qualquer problema que surgir, tá? A descrição de pessoas, famílias, áreas, as equipes e o acompanhamento ao longo do tempo facilitam a criação de um vínculo terapêutico. Pessoal, quanto mais tempo, por exemplo, um agente de saúde ali atende um paciente, né? Por exemplo, nós estamos aqui, nós que somos contratados, estamos aqui há um pouco mais de um ano, então a gente vê ao decorrer desse ano o quanto o nosso vínculo ele tem se fortalecido com os pacientes. Também o paciente, quando ele frequenta a unidade, ele cria um vínculo com o enfermeiro, com o atendente, com o médico, então vai se criando esse vínculo entre eles, tá? Um ponto interessante, pessoal, é que para dar conta das responsabilidades, até citei aqui, a atenção básica ela lida com problemas altamente complexos do cotidiano das pessoas utilizando poucos equipamentos. Porque é uma atenção básica,
ela lida com problemas das pessoas, às vezes problemas difíceis, problemas mais complexos, com pouco equipamento à sua disposição, né? Então é interessante, é importante isso, né? É importante a gente ali ter essa corresponsabilidade entre nós e a gente entender isso, né? Que a atenção básica ela lida com esses problemas. Como a gente faz então para burlar, ou melhor, para resolver esse problema? Então, olha só que interessante. O espaço da atenção básica favorece encontros que podem ser produtivos entre os profissionais de saúde e entre estes e a população usuária do SUS. Então, a atenção básica, ela vai criar esses espaços para que haja uma interação, tá? Interação da equipe entre si, né? Então, a equipe precisa interagir com ela mesma, tá? Entre os seus profissionais e entre a equipe e a população, tá? Para que isso aconteça, o que é necessário? Diálogo, convivência, interação, conhecer costumes, saberes, corpos, crenças, afetos, expectativas, necessidades, conhecer bem aquele usuário, conhecer bem cada profissional, né? Quanto mais você conhece de uma pessoa, mais você está ali, você cria um vínculo com essa pessoa, né? Você cria ali uma amizade, né? Realmente uma interação. Então é muito importante que haja isso entre os profissionais e com a população também, com os usuários da unidade. Ok? Vamos passar para a próxima. Aqui. Para a prática de uma clínica ampliada, é imprescindível a criação de vínculos entre usuários, famílias e comunidade com a equipe local de saúde e com alguns profissionais que lhes sirvam de apoio de referência técnica. Então, a gente já viu aqui a necessidade para que se haja essa criação de vínculo entre os usuários e a unidade, e a equipe da unidade, e alguns outros profissionais. Como que essa construção de vínculo pode acontecer? Citei aqui 2 pontos. Por parte do usuário, a criação de vínculos será favorecida quando ele acreditar que a equipe poderá contribuir de algum modo para a sua saúde e sentir que esta equipe se corresponsabiliza por esses cuidados. Então, o paciente, o usuário ali da unidade do SUS, ele precisa confiar na sua equipe, confiar que o médico ele vai cuidar bem da sua saúde, que o enfermeiro vai cuidar bem da sua saúde, dar credibilidade ao que o seu agente de saúde diz para ele, o que ele orienta ele a fazer. Então, se ele tem essa credibilidade, essa confiança na sua equipe, então vai ser mais fácil ele aceitar o tratamento, aceitar o cuidado e entender que a equipe também tem responsabilidade pela sua própria saúde, tá? Já do lado do profissional e da equipe, a base do vínculo é o compromisso com a saúde daqueles que a procuram ou são por elas procuradas, tá? Então é interessante a unidade, o profissional em si entender, olha, eu tenho um compromisso com a saúde dessa pessoa, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso fazer um bom atendimento, isso vai afetar a pessoa no geral, então eu preciso dar o melhor atendimento possível. Quando esse vínculo, então, é estabelecido, né, contribui, então, para que a pessoa ela tenha uma autonomia. O que é autonomia? Andar com as próprias pernas. Andar ou cuidar da sua própria vida, por assim dizer, né? Então, a pessoa ela precisa ter essa autonomia. O médico vai indicar um tratamento, o médico vai lá na casa dela entregar remédio para ela. Olha, tá aqui, né? Tô aqui 2 horas, tô aqui para entregar seu remédio. Não, o médico vai passar as orientações, uma medicação, uma dieta ou alguma outra coisa. Ele vai passar ali para a pessoa. Então ela precisa fazer sua parte, ela precisa acompanhar, ela precisa ter uma autonomia de poder realizar exames, de poder retornar à unidade para mostrar esses exames, de seguir o tratamento. Então a pessoa precisa ter essa autonomia e essa autonomia ela é fortalecida com a criação desses vínculos entre a unidade e o paciente. Vamos para a próxima. Aí, pessoal, até vou mandar para vocês a cartilha
a cartilha sobre as estratégias para favorecer a construção de vínculos, a cartilha do Humaniza SUS voltada à atenção básica, que foi de onde eu tirei essas informações, tá? Ela dá algumas sugestões de estratégias que são interessantes para que a equipe em si possa construir os vínculos com os pacientes, responsabilização por eles e também uma maior resolutividade dos problemas, tá? Vamos aqui citar alguns. Identificar as famílias e pessoas que requerem uma atenção especial, seja no cadastramento das famílias, no olhar dos agentes comunitários de saúde, nas visitas domiciliares ou em outras atividades da comunidade. Identificar, olha, nessa casa, nesse ambiente, né, existe uma pessoa, existe uma família que tem uma vulnerabilidade maior. Ou uma pessoa que é uma camada, um domiciliada, ela precisa de uma atenção maior, ela tem um problema, ela tem uma condição social que precisa de mais atenção. Então, o primeiro passo é identificar, tá? E daí, então, destacar no atendimento cotidiano da demanda as pessoas que merecem uma atenção especial, tá? Então, o atendimento da unidade vai ser definido por ordem de chegada? Muitas vezes não. Às vezes, pelo risco, pela vulnerabilidade da pessoa. A pessoa está passando mal, né? Ela chegou na unidade ali com febre ou com uma forte dor de cabeça, com náuseas, com vômito. Então vai ser avaliado ali o risco, né, a vulnerabilidade, então provavelmente passar essa pessoa na frente, né, ser atendida primeiro. Então realmente entender isso, até o agente de saúde também precisa fazer isso, né? Eu tenho os pacientes que têm uma condição de vulnerabilidade maior, o que eu vou fazer? Eu vou atender esse paciente mais vezes, eu vou visitar esse paciente mais vezes, né? Eu vou orientar ele, vou dar uma atenção especial para ele. Então é importante fazer isso. Vamos para o próximo. Qualificar a atenção a partir de um projeto terapêutico para cada situação. Pessoal, planejamento. É o que nós sempre falamos aqui. Planejamento. Viu a situação do paciente? Marca retorno. Marca ali uma consulta com o médico para visitar ele, se ele não pode ir à unidade. Agenda uma visita domiciliar. Solicita apoio de outro profissional, às vezes um fisioterapeuta, às vezes um psicólogo, combinar um atendimento em grupo ou outras práticas que vão fazer o quê? Potencializar o cuidado, tá? Então esse é o ponto, potencializar o cuidado. Nós temos nossa função como agente de saúde, mas às vezes a pessoa precisa de um atendimento mais especializado. Então você vai ajudar para que a pessoa tenha esse atendimento. Então, como falou, potencializar o cuidado. Outra coisa, identificar pessoas em situação de transtorno ou adoecimento em função de discriminação. Pessoal, esse aqui é um ponto muito importante, tá? E tem acontecido muito, pessoas sendo discriminadas por conta de gênero, orientação, identidade sexual, cor, etnia, ou até por ter certas doenças, né? Por ter certas patologias, né? Então, essas pessoas acabam tendo algum transtorno, né? Por conta disso, adoecimento. Então, identificar esse tipo de pessoas e, como a gente viu, planejar ações que podem ajudá-la. Considerar especificidades nas populações. A gente viu aqui, ó, quilombolas, indígenas, assentadas, ribeirinhos, povos da floresta e presidiários, que são pessoas que talvez precisem de uma atenção maior, né? Ou às vezes de um cuidado diferenciado, né? Então, considerar que que essas pessoas que muitas das vezes não moram dentro do ambiente urbano, elas precisam considerar a sua cultura, considerar os seus costumes, né? O que elas fazem. E então, de novo, né? Fazer um planejamento para poder ter um melhor atendimento, tá? Garantir o cuidado aos grupos de pessoas com maior vulnerabilidade em função de agravo ou condição de vida, para os quais já existem programas estruturados. Pessoal, você vê uma paciente gestante, o que você vai fazer? Você vai garantir o cuidado para que ela faça um pré-natal. Até tá errado aqui, ó. Vamos arrumar aqui, ó. Não tá dando para arrumar, mas enfim. Então, ajudar ela para que ela possa fazer um pré-natal.
Você viu ali uma criança, um recém-nascido, você olhou ali o cartão de vacina dele, viu que ele não está com as vacinas completas, você vai ali, ó, garantir que os pais cuidem para que essa criança tenha uma imunização completa. Você tem pacientes ali com hipertensão, diabetes, muitas unidades hoje fazem o hipergia, né? Que é esse acompanhamento dos pacientes com hipertensão e diabetes. Então você vai cuidar desses pacientes. Programas para tratamento de hanseníase, de tuberculose. Então você vai identificar, eu tenho pessoas nessas áreas para que eu possa dar uma atenção maior, então eu vou garantir que essas pessoas recebam o cuidado que elas precisam, tá? Gente, a gente vai ficar fixo só na unidade de saúde? Não, a gente precisa trabalhar em articulação com outros níveis de atenção. Às vezes, na unidade de saúde, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas. Então, a gente vai encaminhar essa pessoa para outros níveis de especialidade. Policlínica, hospital, maternidade, centro de apoio psicossocial, centro de referência em saúde do trabalhador, urgências, centro de especialidades odontológicas, entra até a questão da odontologia, né? Apoio diagnóstico, fortalecendo a rede de saúde local. Então, você não vai prender a pessoa só ali à rede de atenção básica. Às vezes o que ela precisa, a gente não consegue atender ela melhor ali. Então a gente vai, ó, de novo, potencializar o cuidado. A gente vai encaminhar ela para uma especialidade, para centros de especialidade que vão ajudar ela, né? E uma coisa interessante aqui, pessoal, que não está escrito aqui, mas a gente precisa de atenção. Quando a gente encaminhar essas pessoas para esses níveis de atenção, a unidade de saúde, a equipe de saúde, ela tem a responsabilidade de acompanhar esse paciente. Esse paciente ainda faz parte daquele território, faz parte, é descrito ali naquela unidade. Então ele precisa ser acompanhado, onde ele estiver. Se ele vai para uma emergência, a equipe de saúde da família vai acompanhar como ele foi tratado, qual foi o tratamento que ele recebeu, né? Se foi resolutivo para ele, enfim, ela tem a responsabilidade de continuar esse acompanhamento. Tá? A gente vai ver um exemplo agora há pouco. Estabelecer parcerias também com outros setores, como escolas, creches, universidades, centros de assistência social e outras instituições, equipamentos sociais da região e organização de movimento social comunitário. Como assim? A gente viu na última aula sobre o PSE, Programa Saúde na Escola, que é uma ação entre a educação e a saúde para estimular ali a educação e saúde nas escolas de crianças, adolescentes, dos profissionais da educação. Então a gente pode fazer isso, tá? Estabelecer parceria para melhorar, né, a educação em saúde, né? Em escolas, creches, universidades, atendimentos ali que a saúde pode fazer nesses âmbitos, centro de assistência social e outras instituições que vão favorecer o cuidado, né, a educação em saúde. Estimular e possibilitar que a equipe conheça, discuta e avalie os diversos relatórios com os dados produzidos periodicamente para que estes gerem informação útil no sentido de apoiar o planejamento, o monitoramento e a avaliação e compartilhá-los com a população. Então aqui, pessoal, a gente vê que a importância para que haja essa reunião entre a equipe, né? Que a equipe conheça os usuários da unidade, que ela discuta ali, que haja uma interação para que em conjunto, em equipe, possam pensar numa melhor forma, possam planejar uma melhor forma para que possa ter um melhor atendimento de certos casos, tá? Então a gente vê que, como diz aqui, ó, para que esse gere informação útil no sentido de apoiar o planejamento. Às vezes, duas mentes pensam melhor do que uma, então é importante que a equipe discuta e avalie os casos, tá? São exemplos de quando isso pode acontecer, sobre cobertura vacinal, cobertura de aleitamento materno, mortalidade, por que essa paciente faleceu, o que aconteceu, né? No caso da mortalidade materna e infantil, aconteceu ali um início precoce do pré-natal, o número de casos de doenças transmissíveis no território, como que está, né? Então precisa haver
essa reunião entre a equipe, tá? Próximo ponto, vamos ver um exemplo aqui. Pessoal, uma pessoa que é acompanhada para uma unidade de saúde, ela foi diagnosticada com hipertensão arterial, tá? Ela recebe ali o tratamento, acompanhamento da equipe. Um dia ela deu uma crise hipertensiva. E aí, ela deve ser atendida inicialmente pela equipe dessa unidade. Por quê? Porque essa equipe conhece sua história, faz acompanhamento dessa pessoa ao longo do tempo, tem um prontuário ali de saúde, né? Então, a pessoa vai passar primeiro por esse atendimento. Não conseguiu resolver ali na unidade, a pessoa ainda está tendo problemas, você vai então, se acaso demandar ações realizadas por outros serviços, é desejável que se faça esta avaliação, classificação de risco e se iniciem as intervenções necessárias com recursos que a unidade tem. Então vai tentar resolver o assunto da pessoa na unidade. Não deu certo? Compartilhar a atenção com outro serviço, tá? E aquilo que eu já comentei, sem abrir mão da responsabilidade pela continuidade do segmento. A equipe de unidade básica, ela vai seguir o atendimento dessa pessoa, seguir a atenção dessa pessoa, mesmo que ela seja encaminhada para outro serviço. Por que isso é importante, gente? Ter esse atendimento primeiro pela equipe, tá? Vamos lá imaginar que esse mesmo usuário, ele vai para a emergência. A unidade não tem vaga, ou outros fatores, né? E aí o usuário vai para a emergência. O que vai acontecer? Ele vai ser atendido por uma equipe que não conhece ele, não conhece a sua história, não conhece os medicamentos que ele usa, a proposta terapêutica, não conhece, né? Não tem ali, às vezes, o prontuário do paciente. Então, o que é feito? É feita uma nova prescrição, que nem sempre coincide com os medicamentos disponíveis na rede, por exemplo, né? Às vezes vão mudar os medicamentos da pessoa, vão prescrever um novo tratamento, como se diz, vai bagunçar o que já estava sendo feito, o que já estava sendo acompanhado. Entenderam então, pessoal, a importância de que haja então esse atendimento pela unidade, do quão importante é a humanização nesse sentido, né? Ter ali o vínculo do paciente com a unidade, do paciente com o profissional de saúde, né? Para que haja realmente esse cuidado melhorado, esse cuidado potencializado que a gente viu. Então, realmente é muito importante isso aí. Pessoal, eu trouxe aqui duas questõezinhas que vão nos ensinar a entender um pouquinho melhor sobre essa questão da PNH, tá? É importante que seja feita, às vezes, uma pesquisa melhor sobre a PNH. Como eu disse para vocês, nossa aula hoje ela foi mais voltada à PNH, ou a Política Nacional de Humanização, no âmbito da atenção básica, tá bom? Vamos lá. Leia a sentença a seguir, preencha a coluna com um dos princípios da Política Nacional de Humanização e assinale a alternativa que a corresponde. A PNH deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. Foi aquilo que eu comentei para vocês. A PNH busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento das relações de poder hierarquizadas. Então, transformar relações de trabalho, ampliar o grau de contato entre as pessoas, entre os gestores, entre os profissionais de saúde. Então, aqui a gente tem um outro ponto, pessoal. Reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido, tá? Então, você reconhecer que o paciente ele tem uma autonomia, né? Que o paciente você reconhece que ele também tem uma experiência, que ele também pode ser ali autor ali no seu próprio processo de saúde, né? Reconhecer que as especialidades e as práticas de saúde andam lado a lado com a experiência daquele usuário, daquele paciente. O que é isso? O que é esse reconhecimento? É aqui na transversalidade, tá? Transversalidade. Juntos esses saberes podem produzir saúde de forma mais
corresponsável. Pessoal, transversalidade, tá? Não é só o médico que é responsável pela saúde do paciente, não é só o agente de saúde que é responsável pela saúde do paciente. Ele também é responsável, tá? Então há uma transversalidade, tá? No atendimento, no que ele precisa, ok? Vamos lá. Humaniza SUS é uma política pública do SUS voltada para o desenvolvimento de atividades que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde no Brasil. Na prática, a Política Nacional de Humanização busca, exceto, então aqui ó, exceto. Então 3 dessas estão certas e uma está errada. E essa errada é a que a gente tem que identificar. Humaniza SUS busca redução de filas e do tempo de espera com ampliação de acesso. Certíssimo, pessoal. Humaniza SUS busca por uma redução de filas e do tempo de espera. Então, quanto menos tempo o paciente precisar esperar, melhor. Você vai ter um atendimento mais humanizado. Valorização do trabalho na saúde. Correto também. Você vai para um atendimento melhor, precisa valorizar. A gente viu a questão da valorização do trabalhador da saúde também. Aqui na D, ó, atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco. Ok, a gente viu isso também, tá certo. O atendimento ele precisa ser baseado em critérios de risco, precisa analisar o que esse paciente precisa, o risco que ele tem, a vulnerabilidade que ele tem para então fazer o atendimento. Tratamento igualitário, independente da classe social, religião e sexo. Pessoal, esse tá errado, tá? Claro que tratamento igualitário é necessário. A gente não vai deixar de atender ninguém por conta da sua classe social, religião e sexo. Mas a gente precisa basear o atendimento em critério de risco. Equidade. Tratar, ou melhor, atender quem precisa mais rápido, né? Ou dar mais para quem precisa mais. Então, essa é a resposta para essa questão, letra C, tá? Então, todos estão corretos, menos essa, tá bom? Então é isso, pessoal. Nós chegamos aí ao fim da nossa aula, tá? Sobre Humaniza SUS. Espero que vocês tenham entendido bem, tá? Se não entendeu alguma coisa, podem chegar aí, podem comentar, tá bom? E qualquer coisa, eu estou aí à disposição para responder as dúvidas que vocês tiverem, ok? Um abraço e fiquem com Deus.